Está dentro do previsto a recuperação do presidente do Marília Atlético Clube, Sodinha, submetido à cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, o que aconteceu no Hospital da Unimar, Universidade de Marília, desta terça-feira. Realmente, tudo dentro do previsto até agora para a sua recuperação. A gente, como toda a população de Marília, na torcida para a recuperação plena de Sodinha. Estamos no mês do consumidor, 28 anos da lei que prevê o direito do consumidor. E você está fazendo valer esse direito? Confira. Quando o assunto é direito do consumidor, muita gente já sabe. Tem que ficar atento. Eu fiz um contrato, eles falam que é por tempo de 1 ano, né, nesse caso. Aí, só que eu sei que eu posso cancelar a qualquer momento, porque o contrato, o que eu fiz, ele é pré-pago. Eu não estou devendo para a empresa. Direito de troca até 72 horas. Direito de cancelar a compra por internet até 7 dias. E direito de troca também até 30 dias, conforme que a loja solicitar, né? Que a loja der o direito, nota fiscal, tudo. Se eu chegar numa loja e lá não estiver o valor que foi anunciado, está errado. Hábitos como de trocar um produto com defeito, olhar a validade no rótulo de um alimento e comprar com nota fiscal são comuns no dia a dia do consumidor brasileiro. Mas o que parece tão presente no cotidiano das relações de consumo é uma conquista que veio apenas após a criação de uma das leis mais modernas do país, o Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos. Especialmente na consideração do consumidor como um sujeito vulnerável na relação. Essa é a grande novidade do Código de Defesa do Consumidor. Considerar o consumidor como a parte mais fraca da relação e, por isso, dar a essa parte uma garantia particular. Com o código, a atuação dos PROCONs, órgãos de proteção e defesa do consumidor, foi ampliada. Hoje são mais de 800 PROCONs estaduais e municipais pelo país que atendem gente como o seu Edward. Ele veio a essa unidade em Brasília reclamar de uma cobrança indevida e conta que não é a primeira vez. Uma vez eu tive um problema com a operadora de telefone, né, que não é novidade para ninguém, e realmente o PROCON foi muito eficiente e resolveu. O PROCON faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades civis. O governo federal também disponibiliza uma página na internet que permite a comunicação direta com as empresas participantes. No site, 80% das reclamações registradas são solucionadas pelas empresas, que respondem em um prazo médio de 7 dias. Para dar a esse consumidor conectado, esse consumidor que está com seu dispositivo móvel, que está com internet o dia inteiro, dar a ele a oportunidade de ter uma alternativa a mais de solução de conflitos de consumo. Com quase 3 décadas, o Código de Defesa do Consumidor continua como principal guia de boas práticas e a melhor forma de se defender contra os abusos. Mas cabe ao consumidor a vigilância constante dos seus direitos. Vamos ler o Código de Defesa do Consumidor, que lá estão todos os direitos que nós temos e não sabemos que temos. Seu direito consumidor, como não? E atenção, acabam de receber a informação, a Justiça decretando a prisão preventiva do elemento de 25 anos, suspeito de manter a mulher de 18, o filho do casal, os filhos do casal, em cárcere privado. As fotos você vê aí. Ele vai responder por cárcere privado, maus tratos, mas a polícia também abriu inquérito para investigar a suspeita de estupro de vulnerável. Não temos as fotos? Vamos colocar as fotos, já que a vítima hoje, com 18 anos, teria começado o relacionamento com o agressor quando tinha apenas 10 anos de idade. Valdecir Júnior da Silva Bastos foi preso em flagrante pela polícia após uma denúncia anônima. A mulher dele e os 2 filhos de 1 ano e 7 meses e o outro de 2 anos e 7 meses foram encontrados na casa pela polícia com sinais de agressão. Realmente, a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, tem que acompanhar com toda a precisão que sempre tem.
Saúde da mulher, sempre um tema muito importante e de alerta. Para a Luciana foi um baque descobrir que aos 44 anos estava na pré-menopausa, mas ao ir ao médico soube da relação entre a mudança hormonal e os sintomas que vinha sentindo. Vontade de não fazer nada, de ficar em casa, tinha que trabalhar e ir arrastada para o trabalho. O desânimo de Luciana não evoluiu para a depressão, mas a doença é um problema de saúde pública na perimenopausa, período de 3 a 4 anos que antecede a menopausa. Segundo pesquisadores norte-americanos, o número de suicídios entre mulheres de meia idade quase dobrou nos últimos 15 anos. 2 publicações científicas dos Estados Unidos publicaram pela primeira vez critérios para avaliação e tratamento da depressão na perimenopausa. Isso porque há sintomas simultâneos, como a insônia. A má qualidade do sono é consequência da depressão e das ondas de calor noturnas da perimenopausa. Esta geriatra explica que o histórico de saúde da mulher pode torná-la mais suscetível à depressão na perimenopausa. Pacientes que têm problema de saúde mental prévio, pacientes que já têm uma tensão pré-menstrual anterior, são pacientes que já têm uma tendência à ansiedade, essas pacientes elas podem ter uma depressão maior. Consultar o médico regularmente e ter um tempo para cuidar de si própria é muito importante para a mulher nesta fase. Ela tem que ter um espaço dentro da agenda dela para fazer o exercício físico dela, o que costumamos falar com médicos, no mínimo 50 minutos 3 vezes por semana, que são os 150 minutos por semana. Tem que tentar se alimentar bem, ter também um momento para si. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir: pais não poderão tirar filhos da escola para o ensinamento em casa. Acaba de sair a decisão. Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco que, com a atual legislação, os pais não têm o direito de tirar filhos da escola para o ensinamento exclusivamente em casa, prática conhecida como educação domiciliar. No julgamento, a maioria dos ministros, entendendo que é necessária a frequência da criança na escola, no estabelecimento de ensino público ou particular, de modo a garantir uma convivência com estudantes de origens, valores, crenças diferentes. Por exemplo, o ensinamento em casa, é claro, ele pode acontecer, mas como reforço. Está aí então, Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que pais não poderão tirar filhos da escola para o ensinamento exclusivamente em casa. Mais destaques: Marília sediando nesta quinta-feira, o Simpósio de Defesa Criminal, um evento organizado pela OAB e pela Defensoria Pública, com palestras de juristas de renome. O evento acontecendo no Teatro Municipal. Presidente do CRECE, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, em nível do Estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto, vem a Marília e se reúne com corretores de Marília e toda a região. É claro que é o momento do mercado imobiliário, também muito afetado pela retração da economia. E estava demorando. Mais 2 recalls da indústria automobilística. Atenção, Toyota convocando proprietários do Prius, 5.500 proprietários por causa de risco de incêndio depois de curto-circuito. E BMW convocando 12.000 proprietários da série 3, já que há risco também de incêndio. É aquilo que a gente tem cobrado. Está faltando qualidade na indústria automobilística nacional, na produção dos veículos e, é claro, uma fiscalização maior do Ministério da Justiça, do Ministério Público e de outros segmentos
doença, afinal de contas, é risco de acidente e, é claro, risco de morte. Como não? E atenção, você que tem propriedade rural, termina dia 28 prazo para a entrega do ITR, o Imposto Territorial Rural. Agora, a arrecadação do ITR, ela fica toda no município. Ruberley Rocha Machado, que é conselheiro do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo, falou ao 4 Notícias sobre o ITR. O que é o ITR? O ITR, que é feito agora no mês de setembro, propriamente dito, embora já está disponível desde o dia 13 de agosto, e o prazo será até dia 28 de setembro, ele é uma declaração. Assim como nós temos a declaração do imposto de renda, os proprietários de áreas rurais, possuidores a qualquer título, detentores dessas áreas, eles precisam informar esta declaração. A declaração ela vai para a Receita Federal do Brasil e ali ela informa dados da propriedade, como é que é explorado esta atividade, o valor da terra nua desse imóvel, que é uma informação importante, principalmente para aquele que declara imposto de renda e tem a pretensão de vender o imóvel, pois pode ser utilizado também para a avaliação de ganho de capital. Mas a essência dessa declaração é apresentar o grau de utilização do imóvel e, sobre esse grau de utilização do imóvel, o imposto territorial rural a ser pago. Ou seja, quanto maior o grau de utilização, menor é o imposto a ser pago. E é importante frisar que esse imposto ele também está ligado a cada área em que a propriedade está localizada, pois a avaliação de cada região ela é utilizada pelas prefeituras. A grande maioria das prefeituras possui convênio com a Receita Federal e fazem a fiscalização dessas declarações, até mesmo porque os recursos do ITR voltam para o município. Em relação ao ano passado, houve alguma modificação? Em linhas gerais, nenhuma modificação significativa. A declaração continua sendo entregue pelo programa gerador, devendo ser respeitado este prazo de entrega da declaração, e aquela entrega fora do prazo está sujeita a uma multa de 1% sobre o valor devido, nunca inferior a R$50. Alguma dica importante no momento da preparação da declaração do ITR, Ruberley? A dica que a gente dá, principalmente, são aqueles declarantes que estão fazendo pela primeira vez a declaração e aqueles que têm também a intenção de alienar o imóvel. Então, procurem o profissional de contabilidade, peguem a informação correta, porque existe critérios de tributação com relação ao imposto sobre ganho de capital que envolve a declaração de ITR no ano da aquisição e no ano da venda. E isso pode ser um excelente planejamento tributário. Bem, aproveitando sua presença como delegado regional do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo, E-Social, muitas críticas e dúvidas. Então você vai comentar. Antes de mais nada, o que é o E-Social? Ruberley. Olha, o E-Social é um projeto maravilhoso do governo. Ele vem dentro da esteira do Sistema Público de Escrituração Digital, que nós começamos a viver lá em 2008, com a implantação da nota fiscal eletrônica. Hoje, para controle do fisco federal, estadual e a transação de mercadoria, funciona satisfatoriamente, para dizer, funciona muito bem. Depois nós tivemos a migração dos livros da maneira por processamento de dados, mas migrou-se para um arquivo eletrônico transmitido direto para a Receita Federal, tanto os livros de apuração de ICMS, PI, PIS, COFINS,
Tá aí, mais informações sobre o E-Social no seu escritório de contabilidade. Bem, destaques finais. Tribunal Superior Eleitoral formaliza Haddad e abre prazo para impugnação. Maracanã tem concessão cancelada pela Justiça do Rio de Janeiro. Bolsonaro, atenção, Bolsonaro ganha resposta contra Alckmin no rádio, de pelo menos 1 minuto, a resposta de Alckmin no rádio. E a Procuradoria-Geral da República vai decidir nas próximas horas sobre uma denúncia contra Michel Temer com relação a Odebrecht. E mais uma vez, só para a gente concluir, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, a posse do ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal, como também do Conselho Nacional de Justiça, aos 50 anos de idade. Parabéns a Toffoli. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.